Como eu reagi a isso? Quero contar para vocês. Se for o caso, falo nomes. Para acabar com essa historinha que eu sou o homem mau do Brasil, que eu tinha uma BIM paralela, que eu queria dar um golpe. Aquela prisão de 1.500 pessoas, quer dizer que 1.500 pessoas estavam programando dar um golpe e ninguém sabia de nada. Ora, se alguém queria dar um golpe no governo, o governo mostra as imagens. Por que não mostra as imagens? Porque é uma mentira a história de golpe. E também não podia mostrar, por decisão do TSE, o Lula defendendo o aborto. O Lula defendendo roubo de celular como um direito das vítimas da sociedade, né? Para tomar uma cervejinha. Eu não podia botar a imagem do Lula com o seu boné lá do CPX. Ou seja, eu não podia mostrar nada. Eu não podia mostrar nada do Lula do passado. E olha só, pessoal, presidente Bolsonaro concede entrevista exclusiva e resolve soltar tudo, porque a situação chegou no limite e ele agora vai falar tudo sobre a BIM paralela, sobre essa investigação aí, onde o ministro Alexandre de Moraes colocou a PF na cola da família de Bolsonaro. Ele vai falar sobre o futuro do Brasil. E veja só, pessoal, o que ele vai falar aqui sobre o atual presidente Lula, pessoal. É realmente de cair o queixo. Veja agora, nós fizemos um apanhado dessa entrevista com os melhores momentos aqui para você ver o que Jair Bolsonaro vai contar aqui para todo o Brasil. A paciência acabou e o capitão resolveu soltar tudo. Por isso eu quero te pedir agora, antes de mostrar essa matéria, que você dá um like para esse vídeo, compartilhar para mais pessoas, para o YouTube espalhar para mais pessoas. E também, pessoal, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora aqui, dá um clique aqui, se inscreva rapidamente. Vamos agora para essa entrevista, pessoal, que Jair Bolsonaro concedeu ali e realmente ele soltou coisas que ele não tinha dito até aqui e o Brasil precisa acordar porque este ano de 2024 é um ano importantíssimo para a política e para os brasileiros por causa das eleições municipais. Querem tirar Bolsonaro e o PL do jogo. Mas você vai ver aqui agora o que ele vai denunciar e o que ele vai mostrar. É muito sério, pessoal. Vamos agora à fala de Jair Bolsonaro e voltamos logo em seguida. Pode o senhor Alexandre de Moraes, com o seu TSE, porque ele tinha lá o Benedito Domingos, que era missão dada, missão cumprida. Ninguém vai negar isso. E mais dois, que vem dos advogados, Lissa Trips, que o Lula recebeu Lissa Trips, mas atendeu ao chamamento do senhor Alexandre de Moraes para indicar essas duas pessoas. Então é um TSE bastante parcial. Tá? Essas indicações foram mais recentes, mas o TSE esteve nas mãos do Alexandre de Moraes. Tinha um poder absoluto sobre o TSE. Para mim, 2022 é uma página virada. Mas vocês lembram, tem cabimento o TSE decidir que eu não podia fazer live do Palácio do Alvorada, onde aquela é minha residência, enquanto fosse presidente? Tem cabimento derrubarem apenas páginas da direita, como, por exemplo, aquela página dos empresários golpistas? O objetivo foi tirar o Luciano Hang da sua atividade política, que era um direito dele, para Jair Bolsonaro, que era um direito dele. Cada um tem o direito de fazer campanha para ser o candidato. Agora, a verdade está do nosso lado. Não está do lado, infelizmente, né? Porque a gente quer sempre preservar as autoridades, não está do lado das investigações conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes. O que parece, né? Ele quer fazer uma busca e apreensão, e daí liga para a PF dele, e a PF dele fala, tudo bem, e os argumentos, e as fundamentações para a busca e apreensão. O que parece que o outro lado fala, se vire. Mas nos parece, né, que existe por parte do ministro encarregado dos inquéritos uma PF paralela, que ele escolheu a dedo essas pessoas para botar lá e paga missão para essas pessoas a cumprir certas missões. E muitas vezes, pelo que nos parece, o embasamento para cumprimento dessa missão tem que ser do próprio Polícia Federal. Mas nos parece, né, que existe por parte do ministro encarregado dos inquéritos uma PF paralela, que ele escolheu a dedo essas pessoas para botar lá e paga missão para essas pessoas
a cumprir certas missões. E muitas vezes, pelo que nos parece, o embasamento para cumprimento dessa missão tem que ser do próprio Polícia Federal. Você vê esse caso aqui, o que embasou essa busca e apreensão desse inquérito aí da ABIN paralela? Foi um print do telefone de uma servidora comissionada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que eu a conheço há pelo menos 20 anos, uma pessoa decente, honesta, tá? Onde ela pede o andamento de um processo por ramagem. Daí vem aquela história, pelo relatório da PF, né? Esse print é de 2020, depois notou-se que não era verdade. Em 2020 o Ramagem estava comandando a ABIN. Então não foi nenhum pedido para o diretor, para o presidente da ABIN. Isso aconteceu em meados de outubro do ano retrasado. Ou seja, já havia acabado o segundo turno, o Ramagem havia sido eleito deputado federal, ele já estava afastado pelo menos 5 meses da ABIN. E outra, pelo que se tem conhecimento também, que o pedido dos 2 inquéritos não tem nada a ver com Jair Bolsonaro ou qualquer um dos seus filhos. E também não houve o retorno por parte do Ramagem. Ou seja, pegou-se uma fake news, ou criou-se uma fake news em cima disso, uma mentira para justificar a busca e apreensão. Eu não quero botar na conta da Polícia Federal, mas com toda certeza, essa possível PF paralela, ela está realmente completamente subordinada aos caprichos do dono desse inquérito que já dura anos e que não tem qualquer embasamento por parte aí do Ministério Público. Olha, você pode ver, o ministro Alexandre de Moraes, segundo a Folha de São Paulo, me investiga juntamente com todos os meus assessores diretos desde 2021, no inquérito de fake news, quando numa live nós falávamos antes de vacina, de Covid, eu li a manchete de uma revista Época, de uma manchete de uma revista. E em cima daquilo, no dia seguinte, o Alexandre Moraes me botou no inquérito como está propagando fake news. Olha, eu li a manchete de uma revista. Tá? Porque a Covid ainda era uma interrogação para o mundo todo. Como hoje, tem muitas coisas obscuras na Covid, sobre o seu tratamento, etc. Ou seja, a partir daquele momento, o CID entrou no radar deles, os demais ajudantes de ordens entraram no radar dele, e ele sabia todos os meus passos, porque era espelhado, né, segundo a Folha de São Paulo, as mensagens trocadas com essas pessoas. E nós éramos monitorados, e não nós que monitorávamos quem quer que seja. Eu até perguntaria, segundo aí a imprensa, foram 30 mil pessoas monitoradas pela tal da ABIN paralela. E o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, vai pedir a relação de parlamentares. Eu sugiro, né, ao senhor Rodrigo Pacheco, ele tem uma comissão que trata de assuntos estratégicos lá, que peça a relação dos 30 mil monitorados, para que sejam divulgados. Porque é muito fácil botar na minha conta o interesse em saber a localização geográfica dessas pessoas. Deixo claro que esse equipamento comprado no governo Temer, no bem entender, bem intencionado, porque as inteligências têm que ter a capacidade de monitorar as pessoas com ordem judicial, sim, tá? Mas as informações que eu tenho não são precisas, mas as informações que eu tenho que a precisão da localização de uma pessoa com o celular no bolso chega a 100 metros, com todo respeito. 100 metros, você não sabe nem se 2 pessoas estão no mesmo quarto de hotel, ou se estão no mesmo hotel. Você não tem informação nenhuma. Eu jamais trabalharia com esse tipo de informação se fosse um elemento de informação. Ou seja, o que eu contei para vocês aqui, da BIM 2012, que trabalhava lá da Dilma Rousseff, tá? Trabalhava ao lado das inteligências cubana e venezuelana, aí é um assunto gravíssimo. Tá? Inclusive contrariando a Constituição, onde diz ali das atribuições do chefe de Estado, do presidente da República. Ele não pode agir dessa maneira, interferindo em outros países. Então isso tudo você vai botando num canto, está servindo para cada vez mais esclarecer a população
como é o poder em Brasília, como a esquerda, no caso do PT, se usa da máquina pública. Você pode ver, ele fala que eu aparelhei os sistemas de informações. Eu não indiquei ninguém para compor as diretorias da BIM. Agora, nós vemos aqui agora na imprensa, o Metrópolis, novo número 2 da BIM doou para candidatos da esquerda, PT e PCdoB. Ou seja, ele está formando uma BIM agora, não é uma BIM paralela, uma BIM totalmente paralela, onde os seus amigos de confiança estão indo para lá. A exemplo do que era a BIM em 2012, quando afastou, com o material capturado pelas inteligências cubana e venezuelana e a própria BIM, o então Paraguai do Mercosul, para poder entrar nesse bloco o seu amigo, naquela época, Hugo Chávez, da Venezuela. Então isso tudo está servindo para mostrar para a população o que é o poder, o que é o sistema, o que é o establishment, como eles interferem. Para mim, 2022 é uma página virada. Mas vocês lembram, tem cabimento o TSE decidir que eu não podia fazer live do Palácio do Alvorada, onde aquela é minha residência, enquanto fosse presidente? Tem cabimento derrubarem apenas páginas da direita, como, por exemplo, aquela página dos empresários golpistas? O objetivo foi tirar o Luciano Hang da sua atividade política, que era um direito dele, para Jair Bolsonaro, que era um direito dele. Cada um tem o direito de fazer campanha para ser o candidato. Mas o objetivo foi atingir o senhor Luciano Hang, que agora recebeu uma multa de 80 milhões de reais, né? Não é nem o caso entrar nesse assunto aqui. Mas tem cabimento eu não poder divulgar a imagem do 7 de setembro? Eu gastei R$1 em recurso público para que a população transformasse a região da Esplanada dos Ministérios como algo inacreditável, nunca ninguém viu aquilo. Pode o senhor Alexandre de Moraes, com o seu TSE, porque ele tinha lá o Benedito Domingos, que era missão dada, missão cumprida, ninguém vai negar isso. E mais 2, que vêm dos advogados, Lissa Trips, que o Lula recebeu Lissa Trips, mas atendeu ao chamamento do senhor Alexandre de Moraes para indicar essas 2 pessoas. Então, é um TSE bastante parcial, né? Essas indicações foram mais recentes, mas o TSE esteve nas mãos do Alexandre de Moraes. Tinha um poder absoluto sobre o TSE. Tem cabimento eu não poder divulgar imagens do enterro da rainha ou da minha ida à ONU? Até a primeira vez que eu estive na ONU, vale a pena contar para vocês, né? É mais uma confidência. Eu não sou o Pepe Mujica, porque não estou fazendo um livro aqui. Mas a minha primeira ida à ONU, logicamente, Presidente da República novo, né? É tradição o Brasil fazer o discurso. Eu juntei as pessoas, umas 12 pessoas lá no Alvorada, pessoas do Ministério das Relações Exteriores, pessoas da BIM, pessoas do Ministério da Economia, e comecei a tração naquele primeiro dia. Qual seria o que eu falaria na ONU? Para minha surpresa, no dia seguinte vazou tudo na imprensa. Daí o pessoal chegou na manhã, né? Eu falei, olha, como vazou tudo, eu vou fazer o meu pronunciamento da ONU sozinho. Eu vou pegar aqui um ajudante de ordem meu, que vai ser meu digitador. E eu fiz o discurso para a ONU sozinho, sem a participação de ninguém. Porque para vazar não interessava. E eu lembro que fiz, estava em voo, a internet pegava muito mal naquela época no avião, mas quando cheguei lá, queriam que eu apresentasse o discurso antes, para botar no teleprompter em acrílico. Eu falei, não vou dar para vocês. Ah, mas eu leio o discurso no papel. Vai pegar mal? Que se exploda, que pegue mal. Eu resolvi, minutos antes, entregar o discurso, para que então botasse no teleprompter ali. Se eu tivesse botado algumas horas antes, ia ter pressões, eu ia sofrer pressão, as mais variadas possíveis, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu recomendo, quem tiver tempo, tá, meu discurso na ONU 2019, assista e faça uma comparação com o que está acontecendo hoje em dia. Eu entendo um dos raros discursos de um chefe de Estado defendendo o seu país, mostrando a realidade. Tanto é
quando acabei meu discurso, uma hora depois, aproximadamente, eu peguei um ajudante de ordem e falei, olha, se informe aí como é que está a repercussão no Brasil. Daí ele informou, está horrível. Eu falei, está horrível, perante a imprensa? Então é sinal que eu fui muito bem na ONU. Então eu não podia mostrar trechos desse discurso na minha campanha eleitoral. E também não podia mostrar, por decisão do TSE, o Lula defendendo o aborto. O Lula defendendo roubo de celular como um direito das vítimas da sociedade, né? Para tomar uma cervejinha. Eu não podia botar a imagem do Lula com o seu boné lá do CPX. Ou seja, eu não podia mostrar nada. Eu não podia mostrar nada do Lula do passado. Agora, o outro lado, o governo fez uma campanha que eu era pedófilo, que eu queria acabar com os direitos trabalhistas, que eu não gosto aquela historinha de sempre, né? De negros, de mulheres, de nordestino, aquela presepada toda. Ele teve livre para o lado de lá fazer o que bem entendesse. O lado de cá não podia fazer absolutamente nada. Então, tivemos sim uma participação do TSE favorável ao lado. Não vou falar em urna eletrônica aqui. Esqueça urna eletrônica, tá? Isso agora é com a Venezuela. Com a gente aqui não temos mais nada a tocar sobre esse assunto. Então, isso tudo incomoda certas pessoas. E a gente vê que após as eleições, alguns, né, falando, pessoas importantes em Brasília, missão dada é missão cumprida, mas salvamos o Brasil de uma ditadura. Ou seja, salvar o Brasil de uma ditadura, me tirando fora, não sei como, tá? Mas botando lá um cara que é apaixonado por Maduro, que é apaixonado por Ortega, lá da Nicarágua, tá? Que era apaixonado pelo Fernandes, da Argentina, por Evo Morales, da Bolívia, cuja turma de esquerda da Bolívia está presa por 10 anos a ex-presidente Jeanine Áñez. Qual a acusação contra Jeanine Áñez? Participou de atos antidemocráticos. Então, essas verdades, através de vocês da Oeste, poucas outras órgãos de imprensa, a gente consegue ir mostrando. E se me permite, Augusto Nunes, eu comecei a conversar contigo, até falei contigo ontem sobre essa entrevista hoje, você gostou, muito obrigado. A gente podia fazer uma aparição semanal para eu focar em cima de vocês, como foi, por exemplo, a minha ida para a Rússia para conversar com o Putin, que a imprensa toda bateu em mim, mas se eu não vou, não tínhamos fertilizante, negociamos diesel e outras coisas mais, algumas particularidades não comprometedoras, como o Putin te recebe, como ele é, porque eu só tinha um intérprete, ele tinha 2. Então essas questões são importantes. Eu não pode morrer comigo isso aí, não vou fazer um livro, não pode morrer comigo, não me entender. É para abrir a cabeça do brasileiro, como é o nosso país, como é o poder, com as pressões que você sente. O que aconteceu, por exemplo, no segundo mês que eu estava em Brasília, quando chegou um peso pesado, só eu e essas pessoas, que todo mundo sabe o nome delas, eu falaria, e falaram para mim, o jogo aberto aqui. Ou você pega o MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, racha no meio, criando o Ministério da Cidade, ou você não vai governar o Brasil. É esse tipo de pressões que você sofre. Como reagir a isso? Quero contar para vocês. Se for o caso, falo nomes. Para acabar com essa historinha que eu sou o homem mau do Brasil, que eu tinha uma BIM paralela, que eu queria dar um golpe. Esse golpe de 8 de janeiro. Deixo claro, em dezembro, atendendo o pedido do Lula, eu nomeei os 3 comandantes de força, ainda no meu governo. Como é que eu queria dar um golpe com o comandante de força nomeado pelo Lula? Quem vai dar golpe sem força, sem arma? Essa neurose de golpe tem que acabar. Parece que uma pessoa falou que era golpe, prende gente, eu me sinto presidiário com essas pessoas, condenado a 17 anos de cadeia, pessoas humildes, decentes, tá? Se algum extrapolou depredando patrimônio, que pague, pô, mas com 17 anos de cadeia, e sendo acusado como tentativa armada de mudança no Estado Democrático de Direito, quem vai acreditar nisso?
Não só o atual ministro da Defesa teve o caráter de falar que não existe golpe sem um comandante e sem força. Nenhum tiro foi disparado. Aquela prisão de 1.500 pessoas, quer dizer que 1.500 pessoas estavam programando dar um golpe e ninguém sabia de nada. O Lula, no domingo pela manhã, vai para Araraquara se encontrar com o seu prefeito preferido lá. Eu digo aqui, o senhor Flávio Dino, o Carlos Bolsonaro pediu para o presidente da Câmara Municipal para que preserve as imagens sobre o servidor Edivaldo, para daqui a pouco não falar que ele chegou mais cedo lá para pagar possíveis provas da BIM paralela no gabinete dele, coisa que o Flávio Dino não fez. Primeiro, todo o governo falou, no episódio de 8 de janeiro, que só tinha aquela imagem daquele magrinho, né, com o olho arregalado, derrubando o relógio com uma camisa com a minha estampa no peito, que não tinha mais nada. Depois apareceu as imagens, via CNN, do G. Dias passeando entre terríveis golpistas terroristas. Ora, se alguém queria dar um golpe no governo, o governo mostra as imagens. Por que não mostra as imagens? Porque é uma mentira a história de golpe. Houve aquela nossa live domingo, tivemos batendo um pico próximo de 500 mil pessoas, 100 vezes mais a live do Lula, e eu comecei dando uma notícia da Venezuela. Deixo bem claro, não fiz crítica a nada aqui no Brasil. Qual foi a notícia da Venezuela que vale a pena também entender contá-la em 1 minuto? Foi feito um acordo de Maduro com a oposição, lá na Venezuela, de terem a garantia de eleições limpas, transparentes, porque a eleição lá é semelhante à do Brasil, o voto eletrônico como nós temos aqui. E esse acordo começou a ser cumprido com a demonstração de Maduro em dezembro, quando um referendo houve para dar poderes ao Maduro para anexar 2/3 da Guiana, equivalente à área de Essequibo, uma área cujo pronunciamento para o mar, uma área riquíssima em petróleo. E o Maduro demonstrou, então, como ele votou. Ele apertava um botão, a urna eletrônica, sim, 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 e no final apertou o último botão e uma impressora imprimiu um papel com os votos. Daí ele pega aquele papel e diz: aqui tem voto impresso, não é como outros países por aí, e botou dentro da urna. Bem, isso aí deve ter incomodado algumas pessoas por aí. Tanto é que você corrobora na tese que eu estou expondo agora, que eles trabalharam a noite toda para busca e apreensão no dia seguinte. Não foi uma busca e apreensão que vinha sendo planejada em cima do Carlos. E a Polícia Federal chegou às 7h30 da manhã, aqui na Vila História de Mambucaba. E eu estava no mar. Geralmente eu saio 6 horas, 5 horas, 6 horas para pescar. E no dia anterior, no domingo, eu havia falado que ia pescar. Bem, chegaram aqui, eu não estava aqui, estava pescando com alguns amigos meus, mais o senador Flávio, mais o deputado federal Zuco, mais o vereador Carlos. O Eduardo, o outro filho meu, deputado federal, que participou da live, estava no outro local, porque a minha casa tinha muita gente aqui, ele tinha um pessoal dele também, estava numa pensão aqui próxima. Bem, a imprensa, né, a Daniela Lima, diz que eu fugi. Olha, a casa onde eu estou aqui, se você entrar no Google, você vai ver que não tem nenhuma casa aqui na Vila História de Mambucaba que tenha a possibilidade de uma embarcação ou de um jet ski sair da garagem. Aqui não existe aqui isso, né? Eu desloco em torno de 400 metros, puxando um jet ski ou um barco, para colocar no rio Mambucaba e depois ir para o mar. Então, isso não existiu. Assim como não existiu quando a Daniela Lima, informações privilegiadas, segundo ela, fornecida pela Polícia Federal, havia sido encontrado um computador da BIM na casa do Carlos. Depois a própria PF falou que foi encontrada na casa de um coronel. Mas não é na casa de um coronel. O coronel era casado com a funcionária da BIM. Então o computador estava com ela.
tá? E nada prova que isso faz parte do ABIN paralela, essa questão. Então, são notícias plantadas, o tal fake news, né? Fake news do bem, que não ajudam a esclarecer a verdade. Você pode ver, ato contínuo a isso, eu cheguei aqui por volta de 11 horas, 11h30, junto com o Carlos. O Carlos era objeto da busca e apreensão, mais ninguém. Então, apresentei com ele aqui, a PF estava decidida a pegar o material de todo mundo, inclusive do senador Flávio, e eu questionei, não está na busca e apreensão o senador, é o Carlos Bolsonaro. Ah, mas a ordem que eu tenho é pegar o material de todo mundo. Se tivesse aqui, por exemplo, um amigo meu, né, outro mais importante, o ministro do Supremo, que eu tenho dois, eu considero amigos, dois do Supremo, teria pego também o material deles. Ou seja, vieram fazer uma pesca probatória totalmente atabalhoada. Ato contínuo, daí resolveram, então, não levar o material dessas pessoas, mas levar o material de um assessor meu, um tal de Tércio, que era acusado lá atrás de integrar o gabinete do ódio. Mas eu sempre pergunto, me apresente uma possível matéria nas mídias sociais ou na imprensa tradicional que poderia ter sido gestada nesse tal do gabinete do ódio. Nós sabemos agora que o governo, antes disso, né, o PT tinha seu gabinete do ódio, até que levou uma menina ao suicídio. A gente lamenta ter chegado a esse ponto para conhecermos como funcionava na penumbra, né, esse gabinete do ódio do PT. Bem, isso tudo falado, tá? Começou-se agora uma nova, seria narrativa. Ah, só um jet ski voltou. Ah, eu voltei de jet ski com o Carlos. O Flávio não era objeto da ação, mas ninguém era objeto da ação, só o Carlos. Então, como pai, eu vim com ele para cá. Eu não tenho problema de botar minha cara à vista para a imprensa. Apenas a Globo estava aqui fora. Eu não tenho problemas, em me apresentar, me filmar. E daí começou essa narrativa que só um jet ski retornou. Sim, só um jet ski retornou. Outros tinha um barco também, um jet ski, continuaram pescando por lá. Se foram, não sei depois onde eles foram, mas chegaram logo depois aqui. Os três advogados meus saíram de São Paulo. Tá? Vieram para cá. Eu pedi para o delegado da PF, encarregado aqui, a esperar os advogados chegar. E eles não quiseram esperar. Não, vou ter que ir embora. Espera o advogado chegar. Levaram embora o material do Tércio, que não estava na busca e apreensão. Se o Tércio tivesse, por exemplo, a minha casa está aqui, onde eu estou conversando aqui do lado da rua na frente, lugar pobre aqui, tem um tal de Lanches Pepeu. Até costumo brincar com o Pepeu, né? Lanche Pepeu, comeu, morreu. Então, um amigo meu aqui, se o Tércio estivesse lá com a sua laptop, tomando um Guaraná e comendo um lanche Pepeu, não tinha problema nenhum. Se o Tércio não estivesse aqui e estivesse na Paraíba, que ele é de lá, não tinha problema nenhum. Então arrastaram o material dele para ver se pesca alguma coisa em cima disso. E também falaram que quando a PF chegou às 6 da manhã no gabinete do Carlos Bolsonaro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tinha um assessor lá dentro. Sim, o nome dele é Edivaldo, é um suboficial da Marinha que teve a sua vida toda trabalhando na SIPM, que é setor de nativos e pensionistas da Marinha. Ele foi levado para o gabinete do Flávio, do Carlos, quando foi para a reserva, porque em grande parte os problemas que nós atendíamos lá era atender essas pessoas. Imediatamente o Carlos pediu ao presidente da Câmara que fossem preservadas as imagens, não só da segunda-feira, bem como para trás, o máximo possível, porque a rotina do Edivaldo é essa, ele chega às 6 da manhã, quase que religiosamente, um pouquinho antes, um pouquinho depois, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Por quê? Não sei. Talvez pelo trânsito do Rio. Assim como eu, se você pegar as imagens da Câmara dos Deputados, toda quarta e quinta-feira eu chegava no máximo 7 da manhã na Câmara dos Deputados em Brasília. Por quê? Eu queria chegar mais cedo, estava sozinho, minha família estava no Rio, e eu começava a trabalhar mais cedo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ou seja, ninguém mais do que nós quer o esclarecimento disso. Agora, a verdade está do nosso lado. Não está do lado
infelizmente, né? Porque a gente quer sempre preservar as autoridades, não está do lado das investigações conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes. O que parece, né? Que parece, ele quer fazer uma busca e apreensão, e daí liga para a PF dele, e a PF dele fala, tudo bem, e os argumentos, e as fundamentações para a busca e apreensão. O que parece que o outro lado fala, se vire, foi mais uma busca e apreensão atabalhoada aqui, como foi a minha sobre o cartão de vacina o ano passado, aí em Brasília. Olha, geralmente quando a esquerda acusa alguém de uma coisa, é porque ele está fazendo essa coisa. Eu quero ver se me permite tocar num assunto que começou em 2012. Como é que funciona o serviço de inteligência brasileiro? Ninguém tem controle sobre eles. Assim, até mesmo nas inteligências outras de segurança de estados pelo Brasil. Isso que aconteceu em 2012 é um caso realmente para nos preocupar. Me permite, Augusto? Em 2012 teve o impeachment do então presidente Lugo do Paraguai, que era da turma do Foro de São Paulo, e o Brasil, o governo brasileiro, na época de Dilma Rousseff, não gostou disso. Ficou extremamente incomodado com isso. Então, para pressionar o Paraguai, resolveram trazer a Venezuela para o Mercosul. Agora, para trazer a Venezuela para o Mercosul, tinha que haver unanimidade por parte dos 4 que integravam o Mercosul naquele momento, que era o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E o novo governo do Paraguai, após o impeachment daquele padre que arranjou um montão de filhos com as pessoas, com as mulheres que iam se confessar com ele, eles sentiram então que tinham que afastar o Paraguai do Mercosul. Em afastando, a unanimidade caberia aos 3 países que sobraram: Brasil, Uruguai e Argentina. E assim, no governo Dilma Rousseff, eles tinham que criar meios para que Pepe Mujica deixasse o Mercosul. Pepe Mujica concordasse com o afastamento do Paraguai. Então, o afastamento ou nova adesão tinha que ser por unanimidade. E Pepe Mujica não queria afastar o Paraguai. E o que eu vou te falar agora não é da minha cabeça, não é das informações que eu tive enquanto presidente e até antes de ser presidente. É baseado no livro do próprio Pepe Mujica, Uma Ovelha Negra do Poder, livro este de 2015, onde ele conta o episódio de 2012. E é uma coisa realmente inacreditável o que ele conta, mas é bom o povo brasileiro saber dessas histórias. Então, a Dilma Rousseff tinha que convencer Pepe Mujica a afastar o Paraguai. Então, eles combinaram o encontro, mas depois decidiram que esse encontro não poderia acontecer, tendo em vista o recente impeachment do então Lugo do Paraguai. E daí um avião da Força Aérea Brasileira, como Pepe Mujica mesmo conta, foi buscar um homem de confiança de Pepe Mujica lá no Uruguai. Então, Pepe Mujica mandou o seu homem de confiança para o Brasil para conversar com Dilma Rousseff. E eles se encontraram. Se encontraram e começou a conversa sobre como afastar o Paraguai do Mercosul. E esse homem de confiança de Pepe Mujica começou a fazer anotações. Como está no livro, a Dilma Rousseff disse-lhe: não anote nada, rasgue isso. Essa reunião não existiu. Até aí, tudo bem, né? Apesar da Dilma estar cometendo um crime, que está, se não me engano, no artigo 4º da nossa Constituição, que fala na não interferência em assuntos de outros países, entre outras coisas, a autodeterminação dos povos. Ela cometeu um crime em cima disso, tanto é que o Pepe Mujica, né, botou isso no livro. Bem, e daí, como Pepe Mujica tinha que ser convencido a afastar o Paraguai?
Dilma Rousseff entregou para esse homem de confiança de Pepe Mujica uma coletânea de materiais. Tinha ali fotografias, vídeos, captações telefônicos, material de arapongagem. E onde fica o mais importante nisso tudo? Esse material de arapongagem foi conseguida pelas inteligências cubana, venezuelana e a ABIN. Ou seja, a ABIN trabalhava junto com as inteligências cubana e venezuelana. Bem, eu tenho algumas informações, em especial como trabalha o Serviço de Inteligência cubano. Então, o fato grave, Dilma Rousseff se valia de cubanos, venezuelanos, da própria ABIN, para ter os seus relatórios e atingir os seus objetivos. Então, um crime o que aconteceu na época. Quem está falando isso não sou eu, né? Agora não sou eu, é o livro aqui do Pepe Mujica. Então, começamos a falar sobre a ABIN a partir desse momento de 2012. E podemos chegar naquilo que somos acusados agora de termos uma ABIN paralela. Pois é, pessoal, você viu aí o que Bolsonaro falou? Realmente existe uma perseguição da mídia, existe uma perseguição também ali em Brasília, que nós nem podemos falar muitos nomes, mas você sabe do que nós estamos falando. Realmente a esquerda mundial, ela está passando por um processo aí de mudança, como está acontecendo ali nos Estados Unidos, onde Donald Trump está tentando voltar ali ao poder. Nós já tivemos aqui na Argentina, por exemplo, né, o Milei que conseguiu ganhar ali, mas aqui no Brasil a luta é grande, pessoal, a luta é forte e eles vão fazer de tudo para que Bolsonaro não consiga ser candidato em 2026. Existe a chance, existe a possibilidade, mas tudo está sendo costurado para que ele não seja presidente em 2026. E com este evento na Avenida Paulista, reunindo milhares e milhares de pessoas, vai ser dado um forte recado para o povo brasileiro e para os poderosos ali em Brasília. Eu tenho certeza que vem retaliações após essa manifestação ali em Brasília, que nunca houve antes. Então, pessoal, vamos ficar ligados e atentos, porque não podemos ser enganados. Não podemos ser enganados e, aos poucos, pessoal, a economia vai só piorando, o desemprego vai aumentando, o preço dos alimentos vai aumentando, a violência, pessoal, está aumentando nas grandes capitais e nós não queremos isso para nós, para nossa família e para os nossos descendentes. Então, pessoal, eu quero te pedir agora, curta esse vídeo, dá um like, compartilha, pega o link aqui embaixo e reparte ali nos grupos de WhatsApp para que outras pessoas possam ver essa verdade. Isso aqui, pessoal, não vai passar na Rede Globo, não vai passar na Band, no SBT, então nós precisamos da sua ajuda. Pega o link que está aqui no comentário ou que está aqui na descrição e reparte. Por quê? Nós não vamos ficar calados e a verdade precisa ser dita, tá bom? Se inscreva também no canal se você não é inscrito, se inscreva agora para ficar de olho nas próximas matérias, nos próximos vídeos que nós vamos trazer aqui. Um forte abraço e até a próxima.